Então, bonsoir à tout le monde, obrigada da presença de todos. E o nosso tema de hoje, então, é Berthe Morisot. E eu coloquei esse título, Berthe Morisot, pintora impressionista, porque é importante que a gente fale sobre isso, simplesmente só por um pequeno detalhe, por exemplo, que quando a Berthe Morisot morreu, não se falava mais que ela era uma pintora. Ela foi uma pintora absolutamente fantástica e que por um bom período ela ficou praticamente não desconhecida, mas um pouco esquecida. E eu acho que é importante a gente falar sobre as lutas que essas mulheres tiveram na semana, no outro ateliê que a gente assistiu. A Júlia nos falou sobre uma outra mulher que também lutou muito para poder se expressar, e eu acho que hoje, se nós mulheres temos a possibilidade de fazer as coisas que nós queremos, ter as profissões das quais nós gostamos, a gente não pode em nenhum momento esquecer todas essas precursoras lá que lutaram muito para poder se impor. Então, eu vou começar a falar sobre a Berthe Morisot, eu vou falar um pouco da vida dela e também a importância dela, por que ela foi uma pintora tão importante. E então a gente vai começar. Pode começar, Ana, por favor, nosso primeiro slide. Então, vocês podem ver aí que a Berthe Morisot nasceu em 1841 e morreu em 1895. Essa foto é de 1875, e esse quadro é um quadro de Edouard Manet, e é um quadro de 72, que mostra a Berthe, e ela é uma das, o que eles chamam de les grandes dames de l'impressionnisme, porque na realidade ela não foi a única, mas ela foi talvez a mais engajada e a primeira. Tem mais 3 grandes pintoras que também foram pintoras dessa época, que é Eva González, a Marie Cassatt, que é uma americana, e a Marie Braquemont, que também são pintoras dessa época, que como a Berthe, também não são muito conhecidas. Então, eu vou falar um pouco da vida dela e depois sobre a obra. Eu gostaria de ver o segundo slide, que nos mostra um autorretrato. E é uma coisa interessante que quando se fala, sobretudo, de mulheres pintoras, sempre tem o seu autorretrato, porque era difícil de encontrar pessoas que posassem para elas então já se usavam a si mesmas como o seu modelo. E aqui, esse autorretrato, eu acho que é uma coisa muito interessante, porque ela nos olha muito de frente e ela está se mostrando como pintora, porque ela vai lutar, vai a vida inteira ter esse objetivo, ela vai querer ser uma pintora, e isso não era fácil para ninguém. E sobretudo para uma mulher como ela, que nasceu numa família bem burguesa, porque a Berthe Morisot nasceu na cidade de Bourges, no centro da França, e na época que ela nasceu, o pai dela era o prefet do departement lá, da regiãozinha lá onde se localiza Bourges. Então, ele era uma espécie de um governador, mas não é bem governador, porque o prefeito é indicado. Então, ele tinha esse cargo importante, ele era uma pessoa importante, e a família era uma família muito... uma família rica e com influência política. Só que 10 anos depois do nascimento da Berthe, há uma grande mudança na política da França, e o pai perde
o seu posto e eles vão para Paris e eles vão e é lá que ela vai ser educada, e ele vai trabalhar em uma empresa privada, mas sempre muito bem, tem toda uma vida muito confortável. E esse pai era muito... ele tinha estudado arquitetura e ele gostava muito de artes, e a mãe da Berthe Morisot era sobrinha neta de um grande pintor francês que se chamava Fragonard. Então, ela pode dizer que já estava assim no sangue, essa coisa, esse amor pela pintura, porque era uma família que apreciava as artes, e eles sempre valorizaram toda essa questão da educação. Podemos ver a próxima imagem? Eu peguei aqui dois quadros que mostram o resto da família, porque, na realidade, eles eram 4 filhos. Tem um homem do qual a gente não tem registro, quer dizer, sabe-se que ele existiu, mas não tem nenhuma pintura dele. E as 2 filhas, que são a Edma, que aparece nessa primeira imagem com a mãe, e a Yves. É bem engraçado porque o nome Yves é um nome masculino em francês, mas ela se chamava Yves. E as 2 irmãs e a Berthe vão, como todas as jovens de famílias burguesas da época, elas vão receber uma educação exemplar, elas vão ter aulas de música, e a mãe resolve que elas devem aprender aquarela, porque ela quer fazer um presente para o pai. Então, ela queria que as meninas aprendessem para poderem fazer alguma coisa de especial para o pai, e elas começam a estudar pintura, né? E o problema é que, na época, era impossível para uma mulher estudar, digamos, nos cursos regulares. Elas poderiam ter professores, e então elas vão passar por vários professores e começar a entrar nesse mundo da pintura. E a Yves vai se casar primeiro, que era mais velha, então ela já abandona o estudo da pintura, vai cuidar da sua vida, e a Edma e a Berthe, que vão fazer ter um aprendizado maior, né? E naquela época, vamos passar para o próximo slide, naquela época, uma coisa que se fazia, quer dizer, que se faz até hoje, é que as pessoas que queriam aprender pintura, eles iam aos museus copiar os grandes mestres. E as 2 Demoiselles Morisot, como elas eram chamadas, elas começam, então, depois que elas já têm um pequeno domínio das técnicas, elas vão ao Louvre e elas começam a copiar as obras dos grandes mestres. Então, esses 2 quadros que vocês veem são reproduções que a Berthe Morisot fez, e que copiando os grandes mestres, porque aí ela afinava a sua técnica, a sua pintura. E o quadro que a gente vê, o retrato, é a Berthe retratada pela irmã, pela Edma. Então, aqui a gente pode ver ela super novinha, né, trabalhando nas cópias, né? Isso em torno de 1800, a gente está falando de 1850 e muitos, 1860. E elas, paralelamente a esse trabalho de copiar no Louvre, elas continuavam a ter aulas com diversos pintores, assim, uma técnica com um, depois com outro, mas elas não tinham ainda achado alguém de quem elas gostassem como professor. E é no Louvre, nesse ambiente absolutamente fantástico, que elas vão conhecer um
uma pessoa que vai ser super importante na vida delas, vamos ver o próximo slide, que é o Fantin Latour. Fantin Latour foi um pintor que nasceu em 1836, quer dizer, ele era um pouquinho mais velho que a Berthe, que é de 41, e ele morre em 1904. Fantin Latour é super conhecido pelas suas naturezas mortas, e sobretudo as flores, ele é uma coisa absurda, a beleza dos quadros do Fantin Latour, mas também ele tem vários quadros em que ele nos mostra muitas pessoas, sobretudo porque ele era uma pessoa extremamente bem relacionada. Ele conhecia todo mundo no mundo, no universo artístico, ele circulava por todos os ambientes, ele conhecia o pessoal da música, ele conhecia o pessoal da literatura, ele era uma pessoa assim que circulava em todos os ambientes e conhecia todo mundo. E ele conhece as duas demoiselles Morisot, né, a Berthe e a Edma, no Louvre, e se tornam amigo delas. E é ele que vai... A gente pode ver o próximo slide. Ele vai apresentar para ela um dos homens mais importantes na vida dela, que é justamente este pintor que está no meio desse quadro, que se chama Un Atelier au Batignolles, que representa o atelier de Édouard Manet. No meio do quadro dá para ver o Manet pintando, né? Que o Manet é 10 anos mais velho do que a Berthe, e ele já era um pintor conhecido, já era um pintor respeitado e polêmico também. E aqui nesse quadro dá para ver, tem Renoir, tem Manet, tem também o Émile Zola, que era o escritor e grande amigo dos pintores e grande protetor dos pintores, porque ele escrevia nos jornais críticas favoráveis e grande amigo do Manet, sobretudo. Então, vai ser o Fantin Latour que vai apresentar o Manet para Berthe. Só que isso vai acontecer um pouquinho depois, porque antes de fazer essa apresentação, ele vai sugerir para elas dizem, não gostamos do nosso professor e tal, e ele vai sugerir para elas um outro professor, vamos ver o próximo, que é o Camille Corot. Camille Corot já era, na época, um grande pintor e já era conhecido, e ele aceita as duas meninas como aprendiz, aceita ensinar para elas. E por que ele vai ser importantíssimo na vida da Berthe? Porque ele é um dos precursores do impressionismo. Ele faz parte do que a gente chama da École de Barbizon, que é um movimento que acontece numa pequena cidade próxima da França, próxima de Paris, próxima de Fontainebleau, que se chama Barbizon. E ele, mais Millet, por exemplo, eles são alguns dos primeiros pintores que vão para fora, que saem dos ateliês para ir pintar a natureza fora. E ele tem toda uma técnica de pintura de paisagem que ele vai passar para ela, né? E vai também despertar nela essa ideia da percepção da luz, a percepção do movimento, essa ideia de não ter de tentar pegar o instantâneo. Ele vai passar tudo isso para ela também, ela vai depois ter outras influências, mas essa primeira influência grande vai ser do Corot, que se torna, assim, uma figura muito amiga da família, muito, muito próxima, e que vai abrir para ela a
a ideia, né, de se tornar uma verdadeira pintora. Ele foi aceito, todos os anos em Paris havia um evento, que era assim o grande evento relativo à pintura, que é o Salon, le Salon du Louvre. E ser aceito no salão era ter como uma espécie da etiqueta de respeito, de reconhecimento. E o Camille Corot já tinha sido aceito no salão, e depois ele vai ajudar não, mas ele vai com os seus ensinamentos e também com seus contatos, ele vai permitir que a Berthe e a irmã dela, a Edma, fossem também aceitas no salão. A gente vai ver o próximo quadro, que são os quadros que a Berthe apresentou no salão de 1865. Né? Esse aqui é o Souvenir au bord de l'Oise, que eles passavam, era uma família rica, eles passavam os verões fora de Paris, então eles vão para Auvers-sur-Oise, e aqui ela faz esse tipo de quadro. E o próximo, que seria o Chaumière en Normandie, que ela faz em 65, que também recebe até um elogio. Porque quando se diz, ele foi aceito no salão, o salão significava que eram centenas de quadros colocados de cima a embaixo. Então, alguns passavam absolutamente desapercebidos e outros causavam polêmica. De vez em quando alguém dizia, aquele quadro lá do fulano é bonitinho, é bom, não sei o quê. Tinha um elogio, e esse aqui chega a receber até um elogio, e a gente vai dizer, é um quadro que não incomoda, é um quadro que é bem tradicional, é uma paisagem, alguma coisa assim, que tudo bem, que era um quadro de uma mulher, isso é um ponto negativo, não vamos esquecer que estamos no fim do século, na metade do século, não, segunda metade do século XIX, mas mas é um belo quadro, dá para ver a paisagem, blá, 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 então tudo bem, esse quadro é aceito. Mas a Berthe vai mais além. Ela apresenta também um outro quadro, vamos ver o próximo, que é Vue du Petit Port de Lorient. E aqui já ela começa a mostrar, botar as manguinhas de fora, já mostrar que ela tem um olhar diferente do convencional, pela própria construção, pela própria composição, a questão da pessoa que é desenhada, mas que não é assim tão clara. Isso já é de 69, porque ela vai apresentar vários, vai participar de vários salões. E uma coisa interessante é que a irmã trabalhava junto com ela, quer dizer, as duas pintavam e apresentavam os seus quadros, mas a irmã vai seguir, digamos, o caminho tradicional. Vamos ver o próximo quadro, que é justamente um quadro da irmã, não é? Que é a Edma, e que vai posar para ela em muitos, muitos quadros. E a história da Edma vai seguir o caminho tradicional das mulheres da época, que era casar, ter filhos, e quando elas casavam, normalmente elas praticamente renegavam tudo que elas tinham feito antes. Então, a Edma, quando ela casa, ela para de pintar, ela tinha um certo talento também, mas ela abandona para seguir o seu destino de ser a esposa e mãe. E isso é uma coisa super interessante. Tem uma historiadora que se chama Michelle Perrault, que trabalha com a história das mulheres, e ela diz assim, por que existe esse silêncio da história em torno das mulheres? Porque normalmente as mulheres faziam um silêncio em torno delas, elas abandonavam, elas
descartavam toda uma parte da vida delas. Então, muitas jovens escreviam, faziam poemas, e quando elas casam, normalmente, elas destroem, não é só que elas param de fazer, elas destroem, elas acabam com aquilo, com o vestígio daquela vida antes do casado. E a própria Berta, ela vai destruir tudo que ela fez jovenzinha. A gente não tem registro de quadros, por exemplo, você vai em grandes exposições sobre os grandes pintores, normalmente tem lá um quadro sei lá, do Van Gogh quando ele tinha 10 anos. A pessoa começa a pintar, existe um registro lá de que já criança aquele talento já começava a aparecer. Os da Berta não existem, porque ela mesma destruiu. Só que ela destruiu por uma outra razão, porque ela achava que aquilo não correspondia à qualidade que ela queria. E ela vai insistir na ideia do que ela quer para a vida dela é ser pintora. E isso era um desafio enorme, porque ninguém imaginava que uma mulher de uma família burguesa pudesse querer ter uma vida pública de pintora. Tudo bem, pintar para fazer um presentinho para o pai, d'accord, mas não assumir isso como uma profissão, como um trabalho. E isso vai ser assim muito uma enorme ruptura e vai criar para ela assim enormes desafios, porque ela tem que frequentar pessoas e viver um mundo completamente diferente. Isso que ela já tinha o privilégio de ter uma família que a apoiou em muitos aspectos, e uma família também que gostava desse mundo intelectual, então eles faziam grandes festas e convidavam. A casa dela era frequentada por Baudelaire, por Zola, todas essas pessoas conheciam os Morisot. E então isso já era uma coisa, digamos, que facilitava a vida dela. Mas, de qualquer maneira, a sociedade estava totalmente fechada para essa perspectiva que ela queria assumir. Mas eu voltando lá ao nosso amigo Manet, vamos continuar lá, a próxima imagem, o Edouard Manet, que como eu disse, ele é aproximadamente 9 anos mais velho que a Berta, porque ele nasceu em 1832 e ele vai morrer em 1883. Ele é o autor desse quadro super conhecido, Le Déjeuner sur l'herbe, que foi um escândalo na época. Ele tem outro quadro também super conhecido, que é o Olympia, que também criou muita controvérsia. Ele já era um pintor conhecido e ele foi apresentado a Berta justamente pelo Fantin Latour. E quando eles foram apresentados, ele escreveu uma carta para o Fantin Latour, que é uma coisa horrorosa, porque ele diz assim, que as demoiselles Morisot são muito, muito simpáticas, mas é uma pena que elas não sejam homens, né? Mas como mulheres, elas poderiam servir à causa da pintura, se casando com algum acadêmico e criando discórdia no campo das comidas. Então, quer dizer, dá para ver bem como que ele via o fato de uma mulher estar querendo entrar nesse mundo masculino da pintura, né? Então, ele tem essa primeira reação, né? Mas depois eles se tornam bons amigos, né? E vamos continuar a ver outra imagem. E ele vai, e a Berta vai ser a pessoa que vai mais vezes posar para ele. Ele tem 14 quadros em que ela posou para ele.
Aqui no balcão é ela. Ali, Le Repos é ela também. Esses quadros são todos do Manet. Vamos ver os outros lá. Aqui, Berthe Morisot à l'Eventail. E nesse Berthe Morisot à l'Eventail, dá para ver que ela está de preto, porque ela estava de luto, porque o pai dela tinha morrido, e na mão dela tem uma aliança. Tá? A gente vai voltar a falar sobre isso, mas vejam que em 74 ela já tinha 33 anos e ela não estava casada, coisa que para a época ela era um caso de uma solteirona sem salvação, né? 33 anos, não casou, caso perdido absoluto. Então, e ela posava para ele e ela também pintava junto com ele. Vamos ver o próximo quadro, porque o que vai acontecer entre eles é são influências mútuas e eles vão muitas vezes ou pegar o mesmo tema ou pegar um ângulo igual aqui. Então dá para a gente ver esse primeiro quadro é da Berthe, Femme et Enfant au Balcon, e é um quadro que é a irmã dela com a sobrinha. E vejam o quadro do Manet, que se chama Gare Saint-Lazare, que também retoma essa ideia da criança e da mãe, e assumido, ele mesmo dizia que tinha sido influenciado por ela, né? Tem um outro, o próximo, vamos ver o próximo, que é Femme à sa toilette et devant la glace. Então, aqui a gente dá para ver a influência, né? Também o quadro da Berthe foi feito antes, né? E depois o quadro do Manet, que se inspira na Berthe. E uma coisa também que muitos críticos vão dizer é que os quadros do Manet, antes dele conhecer a Berthe, eram com uma paleta muito escura. Ele usava tons normalmente mais fechados, mais escuros, e que ela vai trazer essa luminosidade, essas cores mais claras para a pintura dele, né? Sempre dizem que a pintura dele vai se clarear depois da Berthe. E essa cor mais clara é a influência do Corot, que a gente viu lá no começo. E a Berthe, então, influenciava também o Manet, e a partir desse momento ele já começa também a respeitá-la como pintora. Vamos ver o próximo. Mas ela também sofre influência dele. Aqui, por exemplo, o quadro do Manet é anterior a ela. São composições que lembram, né, o tema, a disposição dos personagens. Então, eram realmente influências mútuas. E o que acontecia é que, apesar dele respeitá-la já começar a respeitá-la como pintora, ele continuava muito assim, muito impositivo. Ele chegava em alguns quadros dela e queria ele corrigir alguma coisa, ele fazia correções, e isso era uma coisa que desagradava profundamente a Berthe. Aquele quadro que a gente viu no começo, em que aparece a mãe e a irmã lendo, La Lecture, foi um dos quadros, por exemplo, que provocou quase uma ruptura entre a Berthe e o Manet, porque ele fez muitas correções. E daí, em cima das correções dele, ela fez outras mudanças, e aí ela apresentou aquele quadro ao salão e foi aceito. Mas ela já estava assim, enlouquecida, que ele sempre achava que tinha que dar a última palavra, né? É uma coisa que a gente mais ou menos imagina, né? Só que eu falei que naquele quadro ela estava com um anel de noivado, porque ela finalmente vai se casar,
Só que ela não vai casar com Edouard Manet, o pintor. Ela vai se casar, vamos ver o próximo quadro, justamente com o irmão do Manet, que se chamava Eugène Manet. O Eugène Manet, que era um pouquinho mais novo que o Edouard, ele nasceu em 1833. E por que ela vai se casar com esse homem? Ela vai casar com ele em 1874, quer dizer, ela já tinha 33 anos quando ela casa com ele. Como eu disse, velhíssima para a época, né? Um caso perdido de solteirona. Por quê? Porque ele era um homem, primeiro, extremamente esclarecido, gostava das artes, irmão do super amigo dela, e principalmente por algumas razões assim que mostram bem o que era a sociedade daquela época. Ele não exigia que ela tivesse filhos, tá? Porque qual era o objetivo do casamento? Qual era o objetivo das mulheres? Era procriar e manter uma linha da família, né? A linhagem da família. E ele não tem problema, vou casar com uma velha de 33 anos, né? Então não vou ter filhos, provavelmente, então não tem problema. Ele não exigia que ela, não colocava essa condição para casar com ela, que ela tivesse filhos. Segundo aspecto também importante é que ele aceitava e apoiava o fato dela ter uma vida pública, de ser uma pintora, de querer vender os seus quadros, porque nessa época ela já estava, ela já conseguia vender poucos, porque tinha muito preconceito com relação à pintura dela, mas ela já conseguia fazer isso e ela era uma pessoa conhecida, já começava a ser uma pessoa conhecida, então ele aceitava o fato da sua mulher ter uma vida pública. E o terceiro ponto, que ele aceitava também que ela continuasse a assinar os seus quadros com o seu nome de solteira. Ele não obrigou a Berthe a assinar Berthe Manet. Ela continuava assinando Berthe Morisot. Então, e tudo isso é que, digamos que se chama assim, o pacto que permitiu que ela casasse com ele, e eles vão viver até a morte do Eugène, né? E uma coisa interessante é que ela vai ter uma filha, né? Ela vai ter uma filha que vai nascer em 1878, vamos ver a próxima imagem. Em 1878, quer dizer, ela já tinha na época 37 anos, então uma coisa assim absurda para a época. E tem vários quadros que eu considero assim uma coisa de um carinho, de uma ternura dele com a filha. Aqui vocês podem ver esse quadro de 83, né, que é Julie e Eugène. E o próximo a gente vai ver também, que eu acho maravilhoso também, que é Eugène Manet e sa fille dans les jardins de Bougival. E é super interessante de ver, eu acho assim, tão diferente do que a gente vê normalmente da iconografia do século XIX, a relação pai e filha, porque parece uma coisa extremamente carinhosa, tem muitas imagens dos dois, assim, tem uma série de quadros em que ela representa esse pai e essa filha, né? Então ela tem essa filha e que vai ser assim desenhada e pintada por ela, todas as idades, né? E então ela, no final, ela faz a sua família, a família Manet vai continuar, pelo menos não muito, porque é uma filha, então o nome vai desaparecer, mas ela vai ter uma linhagem. E o Eugène vai morrer em 1892, ele vai morrer em 92,
pouco antes dela, porque ela morre em 94, mas ele só tem, então, essa única filha. Eu queria que a gente visse a última imagem, última não, dessa família, né? Aqui a gente vê a Julie com o seu cachorro, e aqui essa imagem que é a Berthe Morisot e a Julie, feita pelo Renoir, né? Que é uma coisa assim super interessante, que ele tem muitas representações da Julie feita por outros pintores. Então tem do Degas, tem do Renoir, tem do Manet mesmo, e da Berthe milhares, né? Milhares não, centenas. E esse retrato do Renoir é justamente no ano um ano antes da morte dela, porque ela morre em 95, e aqui a gente já vê que ela está com os cabelos brancos e tal, e tem essa filha, ela já está viúva aqui nessa imagem, e ela vai, então, morrer em 95. Vamos ver a próxima imagem, que é onde ela está enterrada, que é no cemitério de Passy, no centro de Paris, porque eles eram pessoas de posses, então eles ficam lá para aquele lado mais chique da cidade, lá perto do 16e, e vejam que no túmulo está escrito apenas Berthe Morisot, viúva de Eugène Manet. Nenhuma referência a quem foi essa mulher. Nenhuma referência a toda a importância artística que ela teve, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E mesmo na sua certidão de óbito está escrito sem profissão. Então, é uma coisa assim muito triste de ver que naquele momento parece que se apagou tudo que ela tinha feito antes, né? Mas felizmente que depois isso vai ser recuperado, né? E por que eu digo que é tão importante falar que ela foi uma pessoa extremamente importante? Porque a Berthe Morisot foi uma pioneira, uma das pioneiras do impressionismo. Vamos ver a próxima imagem. Essa imagem mostra o lugar que é o estúdio do fotógrafo Nadar, e foi nesse estúdio que, em 1874, foi feita a primeira exposição que deu o nome, justamente, ao movimento impressionista. Então, vocês podem ver que no catálogo não tem escrito impressionista, porque está escrito lá Exposition de Peinture. Não sei se dá para ver, mas são 29 pintores que participaram, uma única mulher, a Berthe Morisot. E ela foi aconselhada por vários outros pintores, inclusive pelo seu grande amigo Edouard Manet, de não participar, porque eles diziam que isso aí ia ser complicado, que eles iriam sofrer muitas críticas, que eles iam despertar assim a ira dos críticos, e ela insistiu e foi, porque já desde que o pai dela tinha morrido, ela já tinha se associado a uma sociedade que se chamava Société des Artistes Français, que era feita pelos jovens pintores, depois entram também os escultores, e são eles que vão questionar, sobretudo, os critérios de aceitação no salão. Então, o Salão du Louvre começa a encarnar, começa a representar a pintura bem tradicional, a pintura acadêmica, a pintura assim, que seguia as regras, e que
tolhia qualquer tentativa de uma expressão mais livre, mais moderna, e essas pinturas eram sempre recusadas. Então, primeiro eles fazem, essa associação vai criar o grupo que eles chamam do Le Salon des Refusés, o Salão dos Recusados. E em 1874 eles decidem fazer uma exposição, e o fotógrafo, que já era bem conhecido na época, que era o Nadar, cede o espaço do seu antigo estúdio, porque ele já não estava mais nesse, e eles usam esse espaço para fazer a exposição. A Berta contribui com 20 obras. Tá? 20 obras, são 14 óleos sobre tela, 3 quadros feitos com pastel e 3 aquarelas. Então, quer dizer, já mostra também a sua capacidade de se expressar em várias técnicas, e ela põe, 20 obras. E esse salão foi visitado por 3.000 pessoas e provocou, assim, a crítica absurda ao movimento. O quadro mais famoso da Berta, que ela vai colocar nessa exposição, a gente vai ver agora, próximo, é esse quadro aqui, que se chama Le Berceau. Esse quadro é considerado assim uma obra-prima, porque os tons de branco, a clareza, o carinho que existe entre os dois personagens, e mesmo a técnica toda que ela usa para fazer é considerada assim uma das suas obras mais acabadas, né, mais bonitas. E ela colocou outros quadros também, mas ela passa praticamente desapercebida nessa mostra, né? Ninguém fala muito dela, quer dizer, falam, tem uma mulher entre eles. Mas, como eu disse, a crítica arrebenta o salão. A gente pode ver o próximo slide. Aqui são as caricaturas que apareceram na época. Então, na primeira, o crítico dizendo, acho que eles colocaram o quadro de cabeça para baixo, né? Então, o outro, os impressionistas, sim, eles causam uma impressão de terror. E essa palavra impressionistas e o impressionismo vem de uma crítica super negativa que saiu num jornal que chamava Le Charivari. O crítico se chamava Louis Leroy, e ele pega o quadro, ele fala do quadro do Claude Monet, que se chamava Impression Soleil Levant, e diz, sim, é para causar impressão, sim, eles são os impressionistas. E a partir dali, ele coloca esse nome, mas com um aspecto mais jocoso, como assim, depreciativo do que ele estava vendo ali. Mal sabia ele que o impressionismo depois seria visto com esse olhar assim maravilhado de todas as pessoas. Eu acho muito, muito, muito difícil encontrar alguém que não ache, que não goste do impressionismo. A gente vai ter gente que não gosta de arte moderna, não gosta de arte contemporânea, não gosta de tal movimento, não gosta de cubismo, mas eu, sinceramente, não sei, não conheço ninguém que vai dizer não gosta de nenhum quadro impressionista, porque eles têm uma coisa que pega a gente, assim, pelo coração, eu acho. E a Berta vai participar de todas as exposições dos impressionistas. Eles vão fazer, durante o período de 10 anos, eles fazem 8 exposições, e ela participa de todas, exceto a de 1809, porque ela tinha acabado de ter a filha, então ela não consegue produzir coisas novas para pôr na exposição.
E ela não se desencoraja diante das críticas, porque depois, quando, digamos, não só no salão, mas em outras situações, ela recebe críticas assim horrorosas. Tem até a história de uma vez que vários pintores estavam juntos e ela com eles, e alguém passa e diz que ela é uma prostituta, porque onde é que já se viu uma mulher fazer isso e tal, e o Pissarro sai soqueando a pessoa, lá dá um soco na pessoa que a ofende. Então ela era obrigada a escutar esse tipo de coisa, que onde é que já se viu uma pessoa de família, uma mulher de família sair por aí fazendo pintura e querendo vender, era uma coisa inaceitável. E ela vai, inclusive, ter dificuldades de vender as suas obras, justamente por causa desse preconceito. A gente vai ver a próxima imagem. Aqui são alguns dos quadros que ela expôs nessas diferentes exposições dos impressionistas. Nesses quadros a gente pode ver, por exemplo, que são temas mais de paisagem, porque ela fazia. Então, esse tipo de pintura a gente associa muito com a ideia do impressionismo, né? Pintura feita fora, com essa luz, com esse tipo de paisagem. Vamos ver a próxima, que tem muita coisa com a água. No impressionismo também tem muitos quadros que aparece assim, porque justamente a questão da luz, dos diferentes, da percepção diferente da luz em diversos momentos, tudo isso é importante no impressionismo. E ela, como se vê, ela era uma pintora assim extremamente capaz, e ela fazia esse tipo de quadro assim, no mesmo nível de qualidade dos seus pares homens, né? Mas ela tinha muita dificuldade de vender. E isso é uma coisa que é interessante, porque a maior parte das obras abertas hoje estão em coleções privadas, porque os grandes museus demoraram muito tempo para descobrir que ela era importante. Então, lógico, no Musée d'Orsay a gente vai ter Berthe Morisot, em Londres, na National Gallery, vai ter Berthe Morisot, vários lugares têm Berthe Morisot, mas, digamos, ela deixou uma obra muito grande e a maior parte está em coleções privadas. E isso também vai dificultar uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, mas dá para ver também toda a luta que ela vai ter para ter esse reconhecimento. Felizmente, ela não era uma pessoa que estava passando fome, então ela podia se permitir continuar nesta luta pelo reconhecimento, mas ela sofria muito desse tipo de discriminação. E uma outra discriminação que ela vai sofrer, e também uma das razões pela qual os seus quadros assim têm uma certa dificuldade de serem aceitos na época, é porque ela tem a perspectiva feminina. Vamos ver o próximo slide. A Berthe ela vai nos mostrar... Bom, primeiro por uma questão mesmo de possibilidade. Se a gente olha os quadros do Renoir, do Manet, do Monet, são quadros muito feitos no campo, ou tem bares, tem a vida fora. E a vida da Berthe, por mais que ela fosse uma pessoa assim extremamente independente, uma pessoa extremamente corajosa, ela vivia uma vida de mulher. Então, a vida dela era muito mais restrita do ponto de vista assim, de espaço, vamos dizer. Então, ela vai nos mostrar esse mundo feminino
com uma subjetividade, com uma perspectiva feminina. Então, aqui a gente vê, por exemplo, cenas, sempre, muitas cenas de família, né? Vamos ver a próxima. As cenas de dentro, tá? Então, ops, o que aconteceu? Vocês estão continuando a me ouvir? Eu tô sem a imagem. Eu não sei se vocês estão vendo a imagem. Ah, tá. Então, vocês estão conseguindo ver a imagem da Berta ou a minha? Eu tive um problema com a minha internet, gente. Mil desculpas. Só para vou voltar a apresentar o slide. Só peço perdão que foi minha internet aqui. Só um pouquinho. Não, é que eu fiquei com medo. Será que eu que saí do ar aqui? Não, foi a minha internet caiu. Internet, não se preocupe. Mas voltamos. Perdoe, estamos lá na sala manger da Berta, pas de problema. Tá. Então, aqui na sala manger, como eu estava dizendo, ela mostra esse mundo feminino. Então, nós vamos ter muitas cenas de dentro de casa, do jardim, as mulheres, digamos, no seu universo do fim do século XIX. Então, é extremamente interessante também, até do ponto de vista antropológico, a gente pode fazer um estudo sobre como era o universo dessas mulheres. E ela vai nos mostrar esse mundo. Vamos ver a próxima, Ana, por favor. Aqui, por exemplo, essas cenas da intimidade feminina, onde ela vai poder pintar? Dentro de casa. E ela vai... onde ela circula? Nesse universo, digamos, mais interno. Lógico, ela tem algumas cenas de paisagem, como a gente viu, mas elas são, digamos, bem em menor número do que esses quadros que representam, sobretudo, as mulheres, né? E ela vai mostrar as amigas, as irmãs, a filha, sobretudo a filha, ela vai fazer... A filha vai aparecer em todas as fases da sua vida, e além do que é uma menina linda, então ela vai valorizar ainda mais aquela a representação da filha. Então, a questão da maternidade, vamos ver o próximo slide, a maternidade que aparece o tempo todo, sabe? Então, a mulher e a criança aprendendo a fazer as coisas, tudo isso que os homens não olhavam, né? É ela que vai nos mostrar isso. Então, tudo bem, tem quadros do Manet, do Renoir, que tem criança, tudo, mas esse olhar feminino sobre esse universo feminino é aberta, e é a Marie Cassatt também que apresenta isso, porque é uma coisa que diz respeito à vivência dela. Então, é super interessante de ver, e isso foi um problema, porque esse tipo de pintura, as pessoas diziam, isso é o tipo de pintura que a gente não quer, não interessa tanto quanto uma paisagem, né? Hoje em dia, a gente tem uma outra visão das coisas, né? E por que a Berta é também tão... que eu acho que ela é tão importante? Porque ela tem uma técnica extremamente apurada. Muitos críticos dizem que ela vai ser uma das mais radicais no tipo de pintura do impressionismo. Vamos ver o próximo quadro, que vocês podem ver aqui, de novo, a questão das crianças, né? Desse universo conhecido pela mulher, né, e vivido por essa mulher. E aqui vocês já podem ver uma das questões interessantes, que essa sensação do quadro inacabado.
porque uma das coisas que ela gostava de fazer, que ela queria fazer, fazia intencionalmente, era dar essa sensação da imagem instantânea. Né? Provavelmente, se fosse hoje, ela teria sido fotógrafa. ela queria fazer essa coisa da imagem instantânea e ela dava essa rapidez ao tipo de desenho que ela fazia. Então, ela não tinha medo de deixar pedaços do quadro sem pintura, né? Ela fazia o que ela considerava essencial. Então, o que é essencial para ela está desenhado, está pintado. O resto, azar. Então, ela tinha isso, era uma coragem que muitos artistas não tinham na época. Vamos ver os próximos. São essa questão também de uma visão absolutamente subjetiva, como se fosse mesmo uma câmera subjetiva, né, do cinema, aquela coisa que ela está junto, né, do personagem, e vocês vejam que ela nos coloca o personagem no foco e o resto não tem interesse de ficar horas pintando todos os detalhinhos, porque o que ela quer mostrar é aquele momento, é aquela mulher. Vamos ver a próxima. Aqui também, sempre essa questão do que fazia a mulher. Então, é super interessante de ver as diferentes atividades, as diferentes que são bem restritas, se a gente pensa no mundo imenso que está na nossa mão hoje em dia, mas na época ela já mostra também as mulheres interessadas em ler, em fazer outras coisas, e ela, sempre se diz, ela não tem medo de mostrar a sua presença, e essa presença está na forma de pintar. Porque quando você pega um pintor que te reproduz a natureza exatamente como a natureza é quase como se ele não tivesse passado por ali. Ela não tem medo de dizer, isso é o que eu vejo, isso é a forma de como eu estou vendo. E então ela trabalha com uma forma, uma pincelada diferente, muito, muito rápida, espaçada. Então, todos os críticos dizem, ela não tem medo de mostrar que ela está presente nessa pintura. Então, tudo isso é extremamente corajoso, extremamente moderno, novo, e, sobretudo, para um homem ou para uma mulher, na época já seria novo, mas para uma mulher é super, extremamente inovador. Né? Vamos ver o próximo. Aqui a gente vê também outra característica dela, que são essas cores claras, a paleta clara, as cores sempre iluminadas. Então, é um tipo de pintura também que tem uma luz muito, muito especial, né? E aqui, de novo, essa coisa não é o retrato em que a pessoa está parada olhando para ela, normalmente é quase como se ela tivesse roubado aquela imagem da pessoa, né? Ela passou, viu, e ela foi capaz de reproduzir. Evidentemente que ela foi posada, mas a sensação é que foi feita assim num instante. E eu acho que isso é uma das características assim essenciais desse tipo da pintura da Berta. Vamos ver o próximo. Aqui a gente vê mais uma pintura da Julie, né? Adoro esse quadro que ela está lendo, né? Também porque a Julie vai ser assim, digamos, a herdeira de toda essa coragem da mãe dela. E no fim da vida, a Berta vai ser convidada para algumas exposições e tal, e quando ela
ela já está... ela tem 54 anos quando ela morre, 54, e quando ela está no começo dos 50, assim, ela já é a senhora, mas ela é assim um monumento, vamos dizer assim, porque ela reúne as pessoas em torno dela, ela recebe as pessoas, e mesmo quando ela fica viúva, todo esse círculo é como que protege essa mulher, né? Os grandes pintores já são famosos, já são conhecidos, apesar dela ter essa dificuldade também de continuar vendendo, ela é sempre extremamente considerada por todos eles. Vamos ver a próxima. Esse é um dos pouquíssimos quadros de nu que ela tem. É tão engraçado porque são tantos quadros femininos, mas é raríssimo um nu da Berthe Morisot. Esse é bem no final da vida, vocês vejam que é de 91. E é engraçado porque é sempre a mulher na sua vida cotidiana, né? O nu aparece muito pouco. E o último quadro dela, que vamos ver, que é esse aqui, de Jeune Fille, e, de novo, a Julie, né? E aqui eu queria falar sobre a Julie, né? Que a Berthe vai morrer em 95, e o marido já tinha morrido, e aí a Julie fica sob a tutela de um grande escritor, que se chama Stéphane Mallarmé. Mallarmé era um amigo super assim, próximo da Berthe, e ele vai ser, então, o tutor da Julie. E quando a Berthe morre, um ano depois, o Mallarmé e a Julie vão organizar uma primeira exposição dos quadros dela em Paris. E a Julie vai ser também pintora, ela vai se casar com um pintor, e ela vai deixar um livro, que é um diário. E esse diário é uma coisa assim, muito interessante, porque ele conta o que era a vida dessa menina, né, no meio deste universo de gênios, né, porque ela tem quadros dela de todos os grandes pintores, porque quando a Berthe morre, eles praticamente também vão protegê-la. Tem o Mallarmé, que é o tutor, né, legal, mas todos os pintores continuam a viver em torno dela, a protegê-la, e ela vai se casar também, como eu disse, com um pintor. E ela mostra nesse diário, né, como era essa vida com essas pessoas extraordinárias, e ela morre em 1966. E o interessante é que existe essa primeira exposição da Berthe, logo depois da morte dela, e praticamente não se fala mais de Berthe, né? Um pintor muito conhecido, que é o Caillebotte, que era também muito rico, que ajudou todos os que eram mais pobres e tal, ele tinha uma coleção enorme dos pintores colegas dele, e ele vai... ele faz assim uma espécie de um estratagema para colocar os pintores impressionistas nos museus. Ele deixa como herança para o Musée du Luxembourg a sua coleção. E assim o Musée du Luxembourg recebe aqueles quadros todos, que são todos os grandes impressionistas, e é essa base do Caillebotte que vai, entre outras coisas, que vai estar no começo do que era o Musée du Jeu de Paume, que depois vai ser a base dos impressionistas, que hoje está no Musée d'Orsay. Só que nessa coleção do Caillebotte não tinha nenhum Berthe Morisot. Aí o Mallarmé, justamente, ele doa alguns quadros da Berthe justamente para o Luxembourg, que depois é
Jeu de Paume, depois vai ser o Musée d'Orsay. E a Berthe fica assim, digamos, nem em segundo plano, sei lá em que plano que ela fica lá no fundão, e os impressionistas, e sempre lá um quadrinho da Berthe. Só em 1960, o Musée Jacquemart-André vai fazer uma grande exposição sobre a Berthe. Quer dizer, 100 anos praticamente depois da morte dela, não, 100 anos não, 50 anos depois da morte dela, que ela vai ter uma exposição sobre ela, e daí houve mais algumas em Nova York, etc. Mas depois dos anos 2000, não, no fim dos anos 90 já, há uma espécie de uma redescoberta da Berthe Morisot. Várias exposições já foram organizadas, teve uma grande no Marmottan, e a mais recente foi uma exposição imensa, maravilhosa, que aconteceu em 2019 no Musée d'Orsay, né, que dava justamente a dimensão, justamente, que essa pintora, que eu acho absolutamente maravilhosa, teve, né, e reconhecendo, e foi uma exposição extremamente difícil de montar, justamente pelo fato de ter que fazer uma busca nas coleções privadas, para poder dar um belo conjunto. Ela tem mais de 400 obras, mas a grande maioria em coleções privadas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a Berthe, né, íntima, aqui, a Berthe Morisot.